Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é aterramento e é um assunto até bem interessante, mas também eu vou te falar que é um pouquinho polêmico. Por quê? A minha pergunta é, será que uma haste é aterramento? Eu posso dizer que uma haste só é aterramento? Eu já falei em vários vídeos que, na minha opinião, uma haste não é aterramento. E eu quero te mostrar algumas coisas na norma aqui. Eu li algumas coisas na norma. Vamos ver se eu me convenci o contrário ou se eu acabei me convencendo mais ainda que uma haste só é aterramento. Vamos ver. Qual que é a intenção desse vídeo aqui? A intenção desse vídeo é dar condição para você tirar a sua própria conclusão. É isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar o que a norma diz e vou dar a minha opinião e você vai dizer a sua opinião no final desse vídeo, se você acha que uma haste só é aterramento ou não. Então a discussão aqui é, uma haste só é aterramento? É essa. Não assim, não, mas veja bem, porque se por acaso, não. A pergunta é sim ou não. Uma haste só é aterramento? Vamos ver aqui. Agora eu vou ler a norma, vamos ver se a norma vai me convencer do contrário, beleza? Vamos lá então. Então, para começar, a norma NBR 5410 não diz que é proibido usar somente uma haste como aterramento. Veja só, a norma não diz que é proibido. E aí, será que eu mudei de ideia? Será que eu não mudei? Vamos ver. Agora já tem gente comemorando porque achava que tinha que colocar 3, 4, 5, 10 hastes e agora tá ouvindo que a norma não proíbe, o cara tá fazendo festa, uhul. Agora eu vou fazer todo aterramento com uma haste só, porque fica mais fácil, porque é mais barato, porque os clientes não têm dinheiro, sei lá o que, qual que é a justificativa. Então a norma não proíbe, mas calma, não se empolgue, porque isso não quer dizer, só porque a norma não proíbe, não quer dizer que você pode fazer. Não quer dizer que ela aprova essa atitude ou esse procedimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Beleza? Tá ok. Então, quando nós falamos de aterramento, eu estou falando aqui aterramento. Eu não estou me referindo a uma haste de aterramento que tem uma função. Se você tem esse entendimento, tá errado, porque o aterramento não tem uma função. Essa é a origem da maioria dos erros dos profissionais. Achar que o aterramento tem uma função só. Então, o aterramento não é uma função. E se você tinha o conceito que aterramento é uma haste só, tira isso, para a gente conseguir entender, senão não vai entender. Eu vou te mostrar o que a norma diz que é aterramento, aí você vai começar a compreender. Então, ó, quando a gente fala aterramento, quando a norma fala aterramento, não é uma haste e também não tem apenas uma função. Isso é o básico para a gente entender. O aterramento, ele cumpre várias funções no sistema. E aqui eu coloquei alguns exemplos bem rápidos aqui, ó. Nós temos o aterramento funcional, nós temos a equipotencialização, que faz parte do aterramento. O aterramento ajuda no seccionamento automático, essa aqui é a parte da proteção, né? Temos aterramento funcional e na parte da proteção tem esses aqui. Ele ajuda a detectar fugas de corrente, o aterramento instalado na instalação, né? Ele ajuda a escoar a energia estática e escoar o surto elétrico. Então aqui é só um exemplo rapidinho de quais são algumas funções do aterramento. Tem gente que fala assim, aterramento para proteção contra choque e tal, mas não sabe direito como é que é. Então são várias funções. Vamos ver o que a norma diz. Então nós já vimos que não é proibido, né? Beleza. Vamos lá, item 641 fala sobre aterramento e no 641.1 fala sobre eletrodo de aterramento. Então vamos lá. Toda edificação deve dispor da infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções. Então ele diz que toda a instalação tem que ter esse aterramento e tem que ser dessa maneira. O nome que ele chama é eletrodo de aterramento. E ele descreve aqui como tem que ser. Preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto das fundações. Aí nesse item aqui ele diz mais informações. Aí se não der esse aqui, lá na fundação, beleza. Uso de fitas, barras ou cabos metálicos especialmente previstos imersos no concreto da fundação. Então tem que especificar muito bem, tem que ser especialmente previsto para isso. Eu não adianta chegar lá, descascar um pedaço da estrutura e ligar o aterramento lá. Não é assim que a norma está dizendo. Inclusive aqui nesse item aqui eu tenho 2 vídeos
na playlist de aterramento explicando por que não pode simplesmente descascar a estrutura lá, e eu falo sobre esse item aqui que é bem detalhado. Vamos continuar. Aí na continuação lá, item C. Quando eu não posso fazer aqueles dois primeiros, tem o item C. Uso de malhas metálicas enterrado no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementado quando necessário por hastes verticais. Então aqui na terceira opção da norma, aí ela vai dizer que você pode complementar com hastes verticais ou cabos dispostos radialmente. Então a haste aqui, a norma trata como complemento quando você não consegue fazer nenhuma das três opções anteriores, quando elas não atendem. Tá ok? Beleza. Não deu ainda, tá? No mínimo, o uso de anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação e complementado quando necessário por hastes verticais. Primeira coisa que a gente tem que entender, aterramento, a haste vertical no aterramento, ela é um complemento quando precisar. Ela não é um aterramento, é um complemento. Tá, outro item importante é a nota aqui, ó. Outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias, em instalações de áreas descobertas, como pátios e jardins, em locais de acampamento, marina e instalações análogas, e na reforma de instalações de edificações existentes. Aqui é importante, ó. Quando a adoção de qualquer outra opção indicada no item tal não for quando for impraticável. Então lá no início lá a gente viu esse item. Então diz assim, ó, quando é uma reforma e as outras opções que eu já falei anteriormente forem impraticáveis, aí você pode adotar outras opções. Então veja bem aqui, a norma não está falando assim que você pode fazer o aterramento do jeito que você quiser. Ela dá a primeira opção, dá a segunda opção, dá a terceira opção. Só na terceira opção o complemento é hastes verticais, e aí dá a quarta opção que o complemento também são hastes verticais. Então a norma está falando assim, ó, aterramento é feito dessa maneira, beleza. Mas a norma ela fala assim, olha, mas quando é uma reforma, não tem como. Imagina, eu vou reformar minha casa, não tem que demolir tudo, arrancar toda a estrutura para eu fazer o aterramento, não faz o menor sentido. Então a norma fala assim, não, quando é reforma você pode ver uma outra solução, faça o melhor possível, mas ver uma outra solução, se for impraticável, essas outras que eu te passei, ok? Beleza. Então quais seriam essas soluções? A haste é uma das soluções que eu posso optar. Eu posso fazer, por exemplo, uso de anel ali metálico enterrado. Pode ser que eu não consiga circundar todo o perímetro da edificação, eu diminuo ali um pouco, eu tenho que fazer algum tipo de adaptação, mas sempre seguindo o critério do que a norma está determinando, que a norma está explicando. Eu não posso chegar e fazer tudo de qualquer jeito, isso não pode ser feito. Presta bem atenção o que diz aqui, ó. O que a norma orienta, um detalhe que ela coloca aqui no 64.112. A infraestrutura de aterramento prevista lá naquele item que a gente viu deve ser concebida de modo que, como que deve ser o aterramento? Para a gente poder saber, puxa vida, não dá para fazer aquelas 4 opções, é impraticável. Mas como que ela tem que ser? Vamos entender aqui, ó. Seja confiável, tem que ser confiável e satisfaça os requisitos de segurança das pessoas. Então, é confiável esse aterramento que você vai fazer? Ele satisfaz os requisitos de segurança das pessoas? B. Possa conduzir correntes de falta à terra sem risco de danos térmicos, termomecânicos, eletromecânicos ou de choques elétricos causados por essas correntes. Então ela tem que suportar, ela tem que ter a capacidade de transferir, vamos dizer assim, né, de conduzir correntes de falta. Aconteceu o curto-circuito lá, ela tem que dar conta do recado. Por isso que eu sempre falo que não adianta querer colocar cabo 2,5 no aterramento, cabo 10 milímetros para interligar uma haste com a outra. Normalmente não é recomendado. Beleza. Quando aplicável, atenda aos requisitos funcionais da instalação. Tá, esse aqui é quando aplicável. Esses dois aqui tem que ser. Beleza. Então vamos entender. Primeira coisa, tem que ser confiável. Será que esse aterramento que você está fazendo é confiável? Se for confiável, ótimo. Aqui é o que a norma está falando, né? Eu não consigo confiar em um aterramento com uma haste só. Eu não confio em uma haste. Por quê? Porque eu conheço a qualidade das hastes que são vendidas por aí afora. É muito difícil você encontrar uma haste de alta camada.
uma haste de qualidade, uma haste normatizada. É muito difícil. Eu trabalhei em loja de material elétrico por muitos anos. Faz muito tempo que eu trabalho nessa área prestando serviço. Eu conheço muita loja de muitos lugares. Então, assim, ó, não é fácil você encontrar hastes de qualidade. Não, mas você tem que usar normatizado. E quem disse que você acha por aí? E quando você acha, é muito mais caro. E você acha que se eu achar, eu compro. Mas e o pessoal por aí, os eletricistas por aí, e os clientes por aí, será que eles compram essa haste muito mais cara? Eles vão pelo preço. Por isso que as lojas têm principalmente essas hastes de baixa qualidade. A galera vai pelo preço. A grande maioria, não estou dizendo todo mundo, e sim a grande maioria. Tá, então essa haste aí, ela é confiável? Não, não é confiável. Eu não confio o meu aterramento em uma haste, porque eu preciso confiar na haste. Eu preciso confiar no solo, porque às vezes está um período chuvoso, eu coloco a haste, está ótima. Daí dá um período de seca, já não funciona mais nada. Eu tenho que confiar no solo, eu tenho que confiar na haste, eu tenho que confiar no conector, eu tenho que confiar na conexão, eu tenho que confiar no cabo que não vai arrebentar. Eu tenho muita coisa para confiar. Eu não confio a minha segurança, a segurança dos meus clientes, né? Aqueles para quem eu estou projetando instalação, em uma haste só. Não tem como. Eu não tenho essa coragem. Se você tem, você diz, não, eu confio, é confiável, aí cada profissional é responsável pela sua instalação. Não tem problema nenhum. Você tem uma opinião, eu tenho a minha, a gente continua sendo amigo. Vamos ver mais um quesito importante aqui, ó. Alguns profissionais podem dizer que a norma, conforme a norma, podemos utilizar uma haste quando o seccionamento automático for feito por dispositivo DR de 30 mA. Sim, a norma diz isso mesmo, está correta essa informação. Então, quando você utiliza para seccionamento automático o dispositivo DR de 30 mA, um aterramento de 1000 ohms, você já consegue utilizar e atende a esse quesito da norma. Mas eu tenho que te alertar que o aterramento, lembra só, ele não tem apenas uma função. Você consegue atender... O que eu fiz aqui? Você consegue atender um quesito da norma, mas não consegue atender os outros. Por exemplo, do ponto de vista de seccionamento automático, uma haste atende. Mas do ponto de vista de confiabilidade, ele não atende. Na minha opinião, não atende. Aí você vai me dizer a sua daqui a pouco aí. Então aqui eu estou falando exatamente isso. Eles esquecem que tem mais de uma necessidade. Então eu posso até atender um quesito, mas eu tenho que atender todos. Lembra só? Pensa bem comigo. Vamos analisar aqui. A norma chega e fala assim, presta atenção, aterramento tem que ser feito assim. Você tem que pegar e colocar lá na fundação. Se você não puder, mas tem que pôr na fundação. Se você não puder, você pode colocar a fita, barras e cabos metálicos, especialmente previstos lá na fundação. Se não der, você tem que pegar, colocar malhas metálicas enterradas, cobrindo a área da edificação e não sei o que e tal. Se não der, no mínimo, só a norma, eu mando. No mínimo, você tem que fazer um anel metálico enterrado, circundando todo o perímetro da edificação, esse é o mínimo, e se for preciso, coloca a haste. Aí vem alguém e fala assim, tá, mas eu não posso fazer tudo isso, posso colocar uma haste? Ah, não, pode sim, não tem problema. Ué, mas alguém tá louco. Ou todo mundo que criou a norma tá louco, porque tá dizendo assim, tem que usar o negócio da fundação, mas se não der, faz de qualquer jeito. Caramba, tem alguma coisa errada. Tudo bem, a gente entende que é uma reforma, a gente não tem muita opção, mas o grande problema é que as pessoas estão tentando transformar uma coisa assim que não é comum em algo comum. Uma exceção eles estão transformando na regra. Esse é o problema. Eventualmente, uma haste pode servir como aterramento? Eventualmente sim. Se nenhuma outra opção for praticável, aí... Mas é a última opção. Eu não tenho a coragem de chegar e falar, olha, uma haste de aterramento você pode fazer, fica tranquilo que a norma te garante. Um item da norma garante. E aquele outro que eu li, que tem que satisfazer um monte de critérios lá. Nós temos que prestar atenção. Então veja bem, como que deve ser esse aterramento? Confiável, satisfaz os requisitos de segurança, pessoas e tal. Eu, repito, eu não confio em aterramento com somente uma haste. Não tem como. Eu não confio. É muita coisa que pode acontecer. Quando não temos outra saída é uma coisa. Então já falei. É possível eu aprovar, eu aceitar um aterramento com uma haste só? Sim, é possível. Mas depois de eu ter analisado todas as opções e
ter visto, ó, realmente não tem como, vamos fazer assim porque não tem outra opção. Aí tudo bem, mas isso não é regra. Mas o que não pode é dizer que sempre poderá utilizar uma haste para aterramento, que estaremos atendendo aos requisitos da norma. Não, isso não pode. Porque o que a norma diz? Ó, tem que cumprir um monte de requisito, é isso. Aí se não tiver outro jeito mesmo, aí tudo bem. Mas é a última opção. Sabe por quê? Nós estamos no Brasil, onde tudo tem o jeitinho brasileiro. Essa lei vai servir para todo tipo de edificação construída, nova, reforma ou independente do porte. A norma diz que em construção nova é obrigatório aquele aterramento. Esse quebra-galho é só em reforma. Mas você sabe que a gente está no Brasil, é complicado demais. Você sabe que tem condomínio de prédio que não tem aterramento, não tem dispositivo DR, não tem proteção nenhuma. Só tem disjuntor quando tem que comemorar. E o engenheiro vai lá, aprova, faz financiamento da Caixa. Eu não sei como é que acontece isso, mas acontece. Imagine se o pessoal anda dizendo por aí que uma haste é aterramento. Os caras vão começar a fazer aterramento com uma haste só e vão dizer, não, a norma me garante, estou protegido porque eu estou seguindo a norma. Não está seguindo a norma. O problema é que as informações sempre chegam pela metade. Aí todo mundo vai fazer aterramento com uma haste só e todo mundo vai se ferrar. Tudo que a gente tenta fazer, criar dispositivo de proteção, vai tudo por água abaixo, que o cara não tem aterramento e pensa que tem. Então o grande problema, a minha grande preocupação é isso aqui, ó. Transformarem uma exceção e quererem que a exceção vire regra. Exceção não é regra. Então, ó, pode eventualmente uma instalação ter um aterramento com uma haste só. Eventualmente pode, mas eu continuo falando, uma haste não é aterramento, não é algo comum, não é normal. Pode vir a acontecer se não tiver nenhuma outra opção, mas isso é uma exceção, isso não é uma regra. Então, do meu ponto de vista, uma haste não é aterramento e não atende aos requisitos da norma por esses motivos que eu te falei. Deve ter um monte de motivo a mais que eu não mostrei para você, mas esses que eu te falei já me convencem a afirmar isso. E eu queria saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Você acha que não tem problema nenhum, que eventualmente pode ser feito ou nunca? Qual que é a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like e compartilhe esse vídeo com o seu amigo eletricista. Forte abraço, até o próximo vídeo.